Olá, amigos, amigas do Facebook, eu sou Ernesto Albuquerque, já estou aqui nos estúdios da Cidadania, aguardando a sua companhia. E você que está no Face, pode acessar a página Ernesto Albuquerque, a página da Rádio Cidadania também. E estamos, a partir de agora, começando já neste 28 de dezembro, o nosso jornal. O jornal 60 Minutos, que traz as notícias da cidade, do Brasil e do mundo. Um resumo dinâmico que a gente prepara para vocês, para que possam estar bem atualizados e atualizadas, né? Obrigado a Doris Pisa, que acabou de acessar, e demais pessoas que, a partir de agora, como a Heloísa, José Rui Bergamo, lá de Joaquim Távora, Paraná, também está acessando aí, né? Começando, o nosso prefixo já está no ar aí. Vamos lá. Atividade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. Treze horas e 4 minutos. 4 não, 13 horas e 7 minutos. É lógico que atraso não adianta, ô Titonelli. Boa tarde a todos, estamos começando os 60 minutos aqui pela Cidadania FM. As notícias do dia, e hoje é o dia 28 de dezembro. 2017 está nos seus estertores, como diria o Fiore Gilhote, no crepúsculo da partida aí em 2017, 2018, está nascendo, logo vai nascer. Espero que nasça um bebezão sadio, respirando bem e que dê muita felicidade para a gente. É isso que a gente espera, embora o cenário não está assim muito para... o mar não está para peixe, na verdade. Mas vamos lá, então, trazendo as informações do dia aqui para vocês. Vamos aos destaques da edição de hoje, 28 de dezembro. Os apoiadores culturais, as empresas que estão conosco aqui na Cidadania FM. Também aniversariantes, amigos, amigas que fazem aniversário nesse dia 28 de dezembro. Estaremos falando do horário dos bancos. Os bancos fecham amanhã, hein, pessoal? Sexta-feira não tem expediente bancário. Também estaremos falando dos 12 mil postos que o Brasil perdeu, postos de trabalho, mesmo com a tal reforma trabalhista que disse que era para gerar emprego. A coisa foi diferente do que o governo esperava, mas o Estadão não perde a sua mania de poupar o governo. A manchete aqui, ó: Brasil perde postos de trabalho, mas montadoras têm reação. Haja boa vontade e interesse do Estadão e da Notícias Alvissareiras. Mas continuamos. Indulto de Natal. Raquel Dodge contraria Michel Temer. Diz que o indulto que ele deu parcialmente não pode ou não deveria ser cumprido. Afeganistão tem explosão com mais de 40 mortos naquele país. Também estaremos mostrando a onda nacionalista que aconteceu no mundo, especialmente na Europa, nesse ano de 2017. O benefício de prestação continuada estendeu aí o prazo para recadastramento até dezembro de 2018, até mais um ano aí para isso. Como nós temos o programa de esporte atualmente, porque o Marcelinho está de férias, vamos falar da Copa do Mundo. Qual é a Copa do Mundo que pela primeira vez teve a decisão por pênalti? Você sabe, Titonelli? Vai ficar sabendo aqui, viu? Na Cidadania. Saúde, falando alergia e as viagens de avião. O ensino à distância na saúde, com muita chiadeira aí. E também as mulheres grávidas que são algemadas quando vão dar à luz, e algumas penitenciárias. Tem algumas que dão um bom exemplo, como vamos mostrar aqui. História hoje, falando da feminista Virgínia Quaresma, escritora portuguesa nascida em 1882, uma pioneira. E para completar o Viva Maria, falando dos números atualizados da AIDS no Brasil. Uma boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos.
Farmakit, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São exatamente 13 horas e 11 minutos. Vamos mandar um abraço para quem aniversaria hoje, os amigos que estão aniversariando neste dia 28 de dezembro. Na nossa agenda tem o Eduardo Ramos, está sempre ligando para a gente no programa de domingo, né, Eduardo? Um abração, parabéns pelo aniversário. Isabel e também o Adilson Oliveira Dotti, aniversário de casamento. A Malvina Nazário aniversariando, Ana Florinda também, né? Ana Florinda é filha aí do Pedrão do táxi, que nos deixou recentemente, né? Uma morte bastante sentida aí. E também os amigos que estão no Facebook, nós temos aí o Eduardo Ramos, que eu já mandei um abraço, a Isabela Garcia, a Cidinha Souza, Tânia Machado, Sofia Gicos, Paloma Contrucci, Mônica Puchel, Flávio Rocha e Júlia Almeida, e também a Elaine, da Elaine Modas aí. Parabéns, amigos e amigas que estão aniversariando nesta data 28 de dezembro de 2017, que já está terminando, né? Tem mais 3 dias aí para encerrar 2017, que foi um ano bastante complicado do ponto de vista geração de empregos, o desemprego campeando solto aí no Brasil, a entrega do patrimônio nacional, a reforma trabalhista que preocupa muita gente, a reforma da Previdência que ficou para 2018, são os percalços aí do ano de 2017, como diria aquele filósofo, viu, Tonelli? Já vai tarde, né? É mais ou menos assim ou não? Por aí, né? Abraço pro Tatu. O Tatu tá lá em Itapeva, tá dizendo que tem votação dos vereadores. Hoje a votação dos vereadores é muito prazeroso, Câmara de Itapevi. Não entendi, viu, Tatu? Não entendi exatamente, falou Itapevi, Itapeva, acho que houve um erro de grafia aí. E Luísa e José Rui Bergman, que o ano novo venha com muito sucesso e nos traga ótimas notícias. Feliz ano novo. Obrigado a Heloísa, José Rui Bergamo, de Joaquim Távora, no Paraná. Pois é. E também nas últimas postagens nós fizemos, vale a pena dar uma olhadinha, uma matéria da TV Tem, que trouxe as crateras em bairros de Avaré, mostrando um buracão lá no bairro Rio Novo e também no bairro São Rogério. E além daquela que está sendo solucionada pela Codasp, lá no Jardim Europa 2. Muitos problemas de erosão aqui em nossa cidade. Um abraço aí para a Doris Pisa, também para a Ilza Antônia Brasil, que sempre nos acompanha aí, o Antônio Ferreira da Silva, o Sandro Oliveira da Cunha, a Heloísa José Rui Bergman, que eu já falei, já mandei um abraço. Sim, o Tatu está corrigindo aqui, dizendo que hoje que vota lá em Itapeva, né, R$8 mil e para R$11 mil, acho que é isso, lá em Itapeva o salário dos vereadores. Vamos ver se passa, né, o Tatu? Vai nos informando aí, a gente vai informando os nossos ouvintes se isso vai acontecer. Eu acho um despautério, né, na verdade, um exagero, esse salário para vereador lá em Itapeva. Um abraço aí para o César Ortega, que já foi colaborador aqui da Rádio Cidadania e está lá em Bauru, acompanhando as imagens do Face. E a gente lembra que nós estamos no 104.9, também no www.radiocidadania.com.br, também nos aplicativos Radionet e Tunin e Rádios Garden. Você pode baixar gratuitamente esses aplicativos e no seu celular você ouve a Cidadania até no exterior, viu? Com certeza, até no exterior você pode acompanhar aí a nossa programação. E quem está lá em Aparecida do Norte mesmo, Titonelli? Seu João? Seu João Eduardo. Um abraço para o João Eduardo, que estava acompanhando o Café Brasil, apresentado aí pelo Titonelli, das 9 às 11h30 da manhã. Estava lá divulgando a rádio, né, em Aparecida do Norte. Um abração aí para o seu João Eduardo. Temperatura aqui na Estância Turística de Avaré, 16 graus a mínima, 32 graus a máxima. Nós temos aí possibilidade de chuva, pancadas de chuva à tarde
e à noite com 10 milímetros de precipitação pluviométrica e a umidade relativa do ar oscilando entre 55% e 89%. O sol, com todo o seu esplendor, nasceu às 6h30 e vai se pôr às 20h03 no horário brasileiro de verão. Portanto, um pouco de chuva hoje e eu acredito que vai ser assim nos próximos dias, de maneira não exagerada, a gente espera, porque a Avaré está muito sensível às precipitações pluviométricas. Quando chove, uma intensidade um pouquinho mais exagerada, e acontece nos pontos tradicionais de alagamento, facilmente acaba acontecendo inundações. Aqui perto, na Rua Maranhão, Rua Lagoas, aqui na Baixada da Rua Mato Grosso, em toda a extensão do Córrego Água Branca, também nas imediações do Córrego Lajeado, nós temos essas erosões que preocupam muito, são muitas erosões aqui no município de Avaré. Gilda Bione, obrigado por acessar a nossa página e já vamos compartilhar também a nossa página aí com outras páginas que nós temos, especialmente a da Rádio Cidadania. Vamos a Brasília, direto a Brasília, mas antes de ir a Brasília, temos que mandar um abraço para os nossos apoiadores, né, Titoné? Não podemos esquecer da LT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263, o telefone 24 horas é o 997-611501 e também tem o fixo 3732-1779. O de ressonância magnética, Mato Grosso, número 800, lá no quarteirão da Santa Casa, para facilitar a localização. Segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. E você tem 2 equipamentos super modernos lá e o resultado sai rapidinho. Tá ok? O Dr. Ronaldo e sua equipe. E o Miranda Táxi, 997-29-9608. WhatsApp para você mandar uma mensagem, combinar uma viagem para amanhã, para depois de amanhã, para qualquer ponto do Brasil. Miranda leva você com certeza, com segurança, conforto e um preço justo. Vamos então a 2 matérias. Os bancos, amanhã horário especial, isto é, não tem expediente, na verdade, e todo final de ano é assim, e é bom você se precaver, e que se tiver vencimento para amanhã, de qualquer pagamento aí, vale você pagar dia 2 sem nenhum acréscimo. E também a tragédia do desemprego no Brasil. São 12 mil postos a menos, para ser exato, 12.292 vagas a menos, segundo o CAGED, que é o organismo aí que faz esse controle. E a promessa da reforma trabalhista é que gerasse emprego. Cadê os empregos, meu amigo Titonelli? Vamos lá. Assuntos bancários para resolver ainda em 2017 precisa correr. Hoje é o último dia de atendimento ao público nas agências. Na sexta-feira, os bancos ficam fechados para balanço e só voltam a atender na terça-feira, primeiro dia útil de 2018. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, as contas de consumo, como água, luz, telefone e TV a cabo, e os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil depois do feriado, sem a incidência de multa por atraso. A entidade lembra ainda que os tributos já vêm com a data ajustada em relação ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. E quem não quiser começar o ano enfrentando filas em bancos para fazer os pagamentos, pode optar pelos caixas eletrônicos, o Internet Bank, Mobile Bank, banco por telefone e correspondentes, como caixas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados para fazer as operações. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Cidadania FM, 60 minutos. O Brasil perdeu mais de 12 mil postos de trabalho em novembro. Esse resultado negativo vem após a entrada em vigor da reforma trabalhista e interrompe uma série de 7 meses de geração de vagas. Apesar disso, o saldo é melhor quando comparado ao mesmo período dos 2 anos anteriores. Em novembro do ano passado, o número de vagas caiu 116 mil e em 2015 a queda foi de 130 mil. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho.
De acordo com o chefe da pasta, ministro Ronaldo Nogueira, os dados de novembro não indicam retração da economia. A tendência do mês de novembro, quando o crescimento do PIB é inferior a 2%, a tendência histórica é de que sempre seja negativo. Novembro de 2017 foi apenas 10% daquilo que sinalizou-se nos anos anteriores. Há o que comemorar, sim, em 2017, porque dos 11 meses, nós tivemos 8 meses com resultados positivos e 7 meses consecutivos com resultados positivos. No acumulado deste ano, foram criados 299 mil novos postos de trabalho. A reforma trabalhista gerou impactos no saldo do CAGED deste mês. Foram feitos 805 desligamentos por acordo e registrados mais de 3 mil contratos de trabalho intermitente, uma nova modalidade prevista na legislação. Para 2018, a expectativa é que sejam criados 2 milhões de empregos, considerando que haja um crescimento de 3% da economia, conforme esperado pelo Ministério da Fazenda. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantova. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 22 minutos, esses números do CAGED aí é mais ou menos como aquela história. Você tem um copo metade com água, metade sem água. Tem gente que vê o copo com água pela metade e outras pessoas enxergam que o copo está vazio, né? Pela metade, né? São mais ou menos isso, né? Inclusive o Jornal Estado de São Paulo sempre mantendo manchetes assim, alvissareiras para o governo. Diz aí, Brasil perde postos de trabalho, mas montadoras têm reação. Essa é a manchete do Estadão, né? Dizendo aí que foram fechadas 12.292 vagas em novembro. O setor automobilístico deve terminar o ano com alta de 9%. É o que diz que esse número surpreendeu o mercado, que esperava a abertura de até 90 mil postos e quebrou uma sequência de 7 meses de saldo positivo nas contratações. O governo descartou haver relação entre as novas regras de trabalho e o resultado divulgado ontem e projetou a criação de quase 2 milhões de vagas em 2018. É uma projeção. E a gente percebe, pelo que a repórter da IBC falou, exatamente isso, que existe realmente uma frustração de expectativa. No entanto, existe a possibilidade de alguns setores ter algum desempenho melhor. Mas, no geral, o trabalho intermitente me chamou a atenção, e o trabalho intermitente é uma situação extremamente complicada, que muitas vezes o trabalhador vai ficar à disposição do patrão, vai trabalhar só de fim de semana, vai trabalhar e vai ganhar até menos que o salário mínimo, dependendo da carga horária e da hora trabalhada, que gira em torno de R$ 4,80, R$ 5,00 a hora trabalhada. Então, realmente, o trabalho intermitente é uma coisa que eu estou curioso de saber como é que o mercado e o empresariado vai se comportar com relação à dispensa de trabalhadores para colocar a gente num tal trabalho intermitente. Inclusive no setor educacional, eu já ouvi muita falação com relação a estas situações. Vamos dar uma olhadinha nas manchetes do Jornal do Goiê. Gratificações indevidas desagradam servidores, vamos detalhar daqui a pouquinho esse assunto. Abraço para a Toninha de Ângelo, acessando nossa página também. Operação Ano Novo, mais de 40 mil veículos devem passar pela SP-255. Padre Ademar Roma celebra jubileu de Pérola. Detran de São Paulo funciona até hoje, dia 28. E também prazo para sacar abono salarial 2015 termina amanhã. Sabesp pede cavarienses economizem água, isso foi uma informação de ontem. E a Prefeitura anunciou que começou obra para conter erosão no São Rogério. E tem mais outras erosões aí que precisam da atenção da Prefeitura, com certeza. Abraço aí para a Gisele Abreu, também acessando a nossa página. Documentos perdidos, Francisco Diego de Souza Silva perdeu todos os documentos, informações, na rua Semijubran,
601. Não tem telefone, mas se vocês acharem, traga aqui na rádio que a gente divulga pelo microfone, e o Francisco Diego de Souza Silva pode passar a pegar aqui, caso achem aí esses documentos pedidos. O jornal O Victoriano diz que contribuinte tem até amanhã, quer dizer, até hoje, na verdade, né, para aderir ao refis. Mulher morre após colisão e capotamento na Castelo Branco. Prefeitura inicia reparos na erosão de São Rogério, também é destaque no jornal Victoriano. São dados aí. E 2018, o Brasil terá 9 feriados nacionais. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria para a gente ver quais são esses feriados aí. Foi publicada na edição de 26 de dezembro do Diário Oficial da União, a portaria número 468, que estabelece feriados nacionais e os pontos facultativos em 2018. Serão 9 feriados nacionais, 5 pontos facultativos durante o ano 2018. O pessoal já está pensando em como é que vai folgar, né, Tonelli? Trabalhar também demais não dá, né? Então, essa matéria traz aí todos os feriados, que serão os seguintes: 1º de janeiro, confraternização universal, né, agora dia 1º, 12 de fevereiro é carnaval, ponto facultativo, que é a segunda, e 13 de fevereiro, ponto facultativo, que é a terça-feira gorda, né, como diria antigamente. 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, ponto facultativo até às 14 horas, hein, pessoal? 30 de março, Paixão de Cristo, feriado nacional. 21 de abril, Tiradentes, feriado nacional. 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, também feriado nacional. 31 de maio, Corpus Christi, ponto facultativo. 7 de setembro, Independência do Brasil, feriado nacional. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, e também Dia das Crianças, feriado nacional. 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Essa lei é de 1990, é um ponto facultativo. 2 de novembro, Finados, feriado nacional. 15 de novembro, Proclamação da República, feriado nacional. E, para completar, 25 de dezembro, Natal, feriado nacional. Isso são os feriados ligados aí à União, à Federação, né? Com relação ao Estado de São Paulo, a gente lembra 9 de julho, que é dia da Revolução Constitucionalista. Em termos de Avaré, temos também o feriado de 15 de setembro, que é o dia daqui da nossa cidade. Tá ok? Nossa Senhora das Dores, a padroeira da cidade. Sandeli Castro, um abraço, obrigado aí pela audiência. Dá uma olhadinha nessa questão dos gratificações indevidas desagradam os servidores. É uma matéria do Jornal do Goiás aqui. Uma parcela dos servidores da Prefeitura de Avaré continua não se sentindo confortável com as gratificações que, de acordo com informações, estariam sendo pagas a alguns funcionários, inclusive do magistério, conforme a lei complementar do ano de 2016. Essa matéria foi veiculada pelo Jornal do Goiás em 5 de outubro, em razão de uma denúncia feita pelo presidente do sindicato, Leonardo Espírito Santo, que foi reeleito, quando se esperava uma solução para o caso, que parece não ter acontecido. Servidores que atuam na Secretaria de Educação continuam recebendo gratificação por trabalho em zona rural. No entanto, como são fiscalizadores, se deslocam com veículo oficial, o que não daria o direito de receber tais benefícios. O Sindicato de Servidores Públicos de Avaré destacou que também existe gratificação motorista, que está exercendo justamente a sua função e que não poderia acontecer de forma alguma, sendo que ele ganha o salário justamente para prestar o serviço, não podendo ainda obter gratificação. Segundo o presidente do sindicato, a gratificação é paga ao servidor quando somente está em um cargo que não é dele, ou seja, está em desvio de função. Em outubro, o presidente do sindicato falou que está no limite prudencial, no entanto, pagam-se gratificações a funções em que não há necessidade, com isso afetando diretamente a folha de pagamento. O reajuste que deveria ter sido enviado à Câmara no dia 1º de maio sequer foi enviado pelo prefeito. Isso é verdade, não houve correção da inflação, e essa correção, o ano que vem, provavelmente não vai ser reposta, repetindo algo que aconteceu em governos passados, especialmente de 97 a 2000, e também
de 2005 a 2008. Coincidentemente, os governos aí do prefeito que hoje encontra sendo penalizado pela Justiça, o Josilei Silvestre, que 8 anos não houve a correção inflacionária. Isso dá uma diferença significativa no salário atual dos servidores. Somado mais esse ano, viu, Tetonelli? Esse é o problema, vai defasando o poder aquisitivo dos servidores. Abraço aí para o Tobelli Augusto, acompanhando os nossos trabalhos aí pelo Face também. Diz aí, para completar essa matéria, o que é esperado é que para o próximo ano o prefeito municipal e sua equipe revejam essa situação, porque a pergunta que corre entre os servidores é por que muitos trabalham recebendo apenas o salário, enquanto alguns apenas, porque se dedicam mais ao grupo político do prefeito, seriam teoricamente beneficiados com gratificações até mesmo horas extras. Precisa corrigir eventuais distorções que porventura estejam ocorrendo. São 13 horas e 31 minutos, vamos a mais informações. Voltamos a Brasília. Indulto de Natal, que foi proporcionado pelo prefeito Michel Temer, é contestado pela Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. E, em seguida, uma explosão no Afeganistão, gerando aí muitos mortos. Vamos lá. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal para suspender imediatamente parte do decreto de indulto natalino assinado pelo presidente Michel Temer. O documento deixou mais branda a pena para quem cometeu crimes sem violência ou ameaça, como corrupção e lavagem de dinheiro. Na ação direta de inconstitucionalidade, a procuradora afirma que a medida, se mantida, causará impunidade de crimes graves, como os investigados na Operação Lava Jato. De acordo com ela, o decreto viola princípios como separação dos poderes, individualização da pena e vedação constitucional para que o Poder Executivo edite leis sobre direito penal. A procuradora pediu a suspensão dos artigos que, segundo ela, ferem a Constituição Federal ao prever a possibilidade de exonerar o acusado de penas patrimoniais, além de permitir a paralisação de processos e recursos em andamento. Na opinião de Raquel Dodge, o decreto passa uma mensagem incongruente em um momento de crise orçamentária e de combate à corrupção. O decreto determina, por exemplo, que terá acesso ao indulto o preso que cumpriu pelo menos 20% da pena e não é reincidente. Pela regra antiga, o condenado não reincidente deveria ter cumprido pelo menos 25% da pena. Procurado, o Palácio Planalto informou que não vai comentar a ação da Procuradoria. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Cidadania FM, 60 minutos. Pelo menos 40 pessoas morreram em um ataque suicida contra um escritório de uma agência de notícias e um centro cultural nesta quinta-feira em Cabul, no Afeganistão. Segundo o governo, ao menos 30 ficaram feridas na explosão. Muitas das vítimas eram estudantes que participavam de uma conferência sobre o 38º aniversário da invasão soviética ao Afeganistão. O ataque não foi reivindicado por nenhum grupo terrorista. Em nota, o Talibã negou participação. Esse é o segundo atentado na capital afegã nesta semana. Na última segunda-feira, um homem-bomba matou pelo menos 5 civis próximo ao escritório da principal agência de inteligência de Cabul. O maior ataque no país nos últimos 16 anos ocorreu em maio, quando uma explosão deixou 150 mortos e mais de 300 feridos. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 35 minutos. Mandar um abraço para os amigos aí que estão acessando, como a Carla Américo, Adriana Tobias, aqui do restaurante do Fubá. Daqui a pouquinho eu vou estar almoçando lá, viu, Tetonelli?
a Ana Carla, que trabalha com a gente na Câmara, a Diva Capelin, Rogério Correia, que já foi colaborador aqui da Rádio Cidadania, e agora está na rádio, como é que é o nome? Ela é da rádio mesmo? Nativa, né? É isso aí. Um abraço para o Rogério Correia, que está sempre acompanhando os trabalhos aí da Cidadania FM. Ontem eu fiz algumas postagens via blog da Rádio Cidadania, também nas nossas páginas aí. Colocamos aquela música que sempre pede os domingos aqui pra gente, viu? Diz que é um achado aquela música, tem mais de 1.700.000 visualizações no YouTube. Os caçulas, a chuva que cai, viu, dona Helena? Botamos aí, tá lá na página do nosso blog, na página do Face também. Colocamos também o primeiro filme que o Cláudio Albuquerque, meu irmão e grande ativista das artes visuais aí, ele postou o primeiro Avaré antigo, parte 1, mostrando imagens de Avaré do começo do século XX, também está na nossa página e também na página da Rádio Cidadania FM. Postamos também um vídeo que nós fizemos do Médico Repórter, mostrando a idade ideal para a criança ingressar em uma creche ou uma escola infantil, dando aí alguns detalhes para os amigos que acompanham o nosso trabalho aí. E vamos mandar um abraço mais ainda para quem também acessou a nossa parte, como César Ortega, o Sanderli Castro também, né? Está exatamente aqui na nossa página, estamos recebendo algumas mensagens aí também. Um abraço para a Diná, que está mandando uma mensagem para nós, né? Estamos aqui ao vivo e a cores. A Ilza Antônia Brasil, a Heloísa e José Rui Bergamo, Rogério Correia Radialista, Ana Carla Souza Vieira, o Sandro de Oliveira Cunha, Gilda Bione, também o César Ortega, a Adriana Tobi, já falei, né? A Aparecida Gregório, abraço para a dona Aparecida, lá do Jardim Paraíso ou Tropical, acho que ali é Paraíso, né? Doris Pisa, Ítalo Bertoni, todos os amigos aí que estão acompanhando através da rede social, Facebook, a nossa página aí. E vamos voltar a Brasília com mais informações, mostrando aí o giro internacional, que houve em 2017, uma onda nacionalista em vários países, principalmente na Europa, e também a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Havia um questionamento que tinha prazo aí até o final do ano para o recadastramento, e agora parece que o prazo foi estendido até o final de 2018. Vamos lá. O que especialistas classificam como onda nacionalista se fez notar em variadas nações ao longo deste ano de 2017. Foram movimentos nacionalistas de diferentes origens, características e finalidades, desde manifestações como a tentativa da Catalunha de se tornar um país livre em relação à Espanha, passando pela saída do Reino Unido da União Europeia e até chegar à luta por independência e formação do Kurdistão como uma nação à parte de Irã, Iraque, Síria e Turquia. O cientista político Diego Pautasso elenca algumas características destas situações. São processos distintos que obedecem a lógicas realmente diferentes, né? No caso do Reino Unido, nós estamos falando de forças aí eurocéticas ou que se opõem a Genebra, né? No caso do Kurdistão, tem uma luta de independência nacional, de autodeterminação, com forças políticas distintas, várias lutando pela independência, diante de mais de uma nação, o que comporta esse território. E no caso da Catalunha, também o processo é diferente, é uma região rica da Espanha, que luta contra o Império. Já o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Estevão Martins, avalia o significado de casos como o da Catalunha. Nacionalismos de origem, no fundo, no mundo ocidental, com os direitos humanos, com a democracia representativa, com as eleições regionais, no fundo, não fazem lá muito sentido, exceto para um orgulho ferido de algumas facções de indivíduos que acham que, se não forem totalmente independentes, eles não vão valer mais a pena para ninguém. Por outra parte, o cientista político Diego Pautasso explica que o fortalecimento dos estados se mostra necessário. Embora a gente tenha batido excessivamente na tecla da globalização durante os anos 90, início do século XXI,
como se houvesse uma aldeia global ou se os estados nacionais tivessem desaparecidos. O fato concreto é que é muito difícil de organizar uma economia, uma sociedade à margem dos estados. Ou seja, a agenda estatal, a agenda dos estados nacionais da organização política num determinado recorte territorial é muito pertinente ainda, é atual, né? Em relação a movimentos anti-imigrantes, o professor de Relações Internacionais Estevão Martins, da Universidade de Brasília, opina que estes possuem uma conexão também com aspectos mais econômicos. Isso realmente reforça uma espécie de xenofobia latente que sempre existiu, sempre que a pessoa reclama de que as suas condições de vida estariam ameaçadas pelo recém-chegado. O que importa se o recém-chegado é no Brasil uma onda de imigrantes nordestinos que vai para São Paulo, ou se é a onda de africanos que subiu para a Europa. Nesse aspecto, a reação tem menos a ver com o nacionalismo independentista e autonomista e mais a ver com uma espécie de reação de ciúme ou de egoísmo que vale para praticamente todas as regiões do mundo. Durante 2017, 2 casos ganharam destaque no cenário internacional. O avanço do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, que deve ter fim efetivado em março de 2019, e a tentativa frustrada de independência da Catalunha, que terminou com o governo espanhol tomando o poder na região. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Diego Brião. Cidadania FM, 60 minutos. Cerca de 2.100.000 beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, que ainda não estão no cadastro único para programas sociais do governo federal, têm até dezembro de 2018 para se cadastrar. Os idosos acima de 65 anos e as pessoas com deficiência que recebem o benefício devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, ou a Secretaria de Assistência Social do município. Caso o beneficiário tenha alguma dificuldade de deslocamento, a inscrição pode ser feita pelo responsável familiar, que deve levar o CPF de todas as pessoas que moram com o beneficiário e outros documentos pessoais, como o RG e comprovante de residência. De acordo com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, a medida cumpre uma recomendação do Tribunal de Contas da União e contribui para o aperfeiçoamento da gestão dos benefícios sociais. A inscrição dos beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada, no Cadastro Único é extremamente importante para a melhoria da gestão dos programas do governo em relação à assistência social, porque nos permite conhecer melhor os beneficiários, permite fazer cruzamento de dados, verificação de grupos familiares e de renda. Alberto Beltrame ainda destaca a importância dos idosos e das pessoas com deficiência estarem inseridos no Cadastro Único. Por outro lado, ajuda também o beneficiário, ajuda também quem recebe o BPC, porque ele poderá ser elegível a outro tipo de benefício que está disponível na assistência social. A presença no Cadastro Único dos beneficiários do BPC permite ampliar o acesso desses beneficiários a mais de 20 programas sociais mantidos pelo governo federal. Atualmente, mais de 4,5 milhões de pessoas recebem o BPC em todo o país. Desse total, mais de 2.300.000 já inseriram as informações no Cadastro Único. Reportagem André Luiz Gomes. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13h45, conosco NT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética e Miranda Tax, os amigos que prestigiam esse horário da Rádio Cidadania FM. Um abraço aí para o Carlinhos Mercedes. É isso aí, Carlinhos.
trabalhou com a gente no NGA, desejando feliz ano novo para todos nós aqui. Obrigado igualmente para toda a família. E a Ana Carla Souza Vieira, que trabalha com a gente na Câmara, abordou um assunto bastante interessante e mandou o seguinte recado: se possível, gostaria que o senhor abordasse o assunto fogos de artifício e animais de estimação. Nessa época, muitos animais se machucam, fogem e até morrem por causa deles. É verdade, né, Ana Carla? E há muitas histórias de animais que se assustam muito com os fogos, né? Muitas vezes fogem de casa, ficam perdidos na rua, e existe até algumas cidades que têm uma legislação específica proibindo a questão de soltar fogos em determinadas épocas. No final de ano é muito comum, em junho também é comum, nas festas juninas, quando aí há alguma partida futebolística, o pessoal solta fogos. Agora, a grande dificuldade que eu vejo é a fiscalização. Tem que proibir a venda, né, Tonelli? Não tem jeito, a distribuição e venda. Esses dias houve até a explosão de um local que abrigava, que guardava aí, ali na estrada dos Três Coqueiros, muitos fogos. E então o que precisaria é a questão da comercialização, porque não tem como multar ou você penalizar alguém que está soltando fogos se a venda é irrestrita, se não há controle de venda. Então é uma coisa bastante complicada. Agora, é um absurdo, eu acho que as pessoas deveriam ter mais consciências, e às vezes a potência e o barulho que esses fogos fazem realmente assustam, e frente os cachorros são muito sensíveis a esse ruído devido à audição refinada que eles têm, e com isso se assustam muito, causando aí um verdadeiro pânico entre esses animais de estimação. Então, é bem lembrado, e a gente tem que pedir aí, na verdade, moderação para as pessoas que gostam de soltar fogos de artifício. E, além disso, o risco que existe de queimaduras e de outros acidentes aí que podem envolver não só a questão dos fogos de artifício, como também os balões, né, que é um outro problema que causa também danos ambientais consideráveis. Tá, ok, eu acho que a pauta é bastante interessante e as pessoas têm que ter essa conscientização com relação a não soltar fogos de artifício. Eu, particularmente, não tenho nenhuma predisposição. Você gosta de soltar fogos de artifício, ou Tonelli? Eu também não, nunca soltei nenhum. Aliás, quando eu era garoto, caiu uma vareta na minha cabeça, viu? Isso eu me lembro bem, tenho uns 5 anos, aqui no Lago São Benedito, e caiu aqueles rojões de vareta. Naquela época, as quermesses soltavam esses fogos, e caíam na minha cabeça, eu me recordo bem, e deu algum transtorno na época, né? Daí me tornei radialista, eu caí na cabeça. Brincadeira, né? Mas vamos em frente, mandando um abraço. Deixa eu mandar um abraço para o Marcelo Nassif, que também acessou nossa página, a Renatinha Barros, o Mazinho, a Bruna Pascal, o Cristiano Paulo também. São amigos que também acessaram a página do Face da rádio e a nossa página pessoal. Vamos voltar a mais informações. Vamos a esta matéria da Copa do Mundo. Estamos sem futebol, sem esporte aqui no Cidadania Esporte Show, folga do Marcelinho. Vamos aproveitar, entrar na seara futebolística. Copa do Mundo, teve uma Copa do Mundo, foi a primeira resolvida em pênaltis. Vamos lá. Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares. Em 1982, na Espanha, foi realizada a primeira partida decidida na cobrança dos tiros livres da marca do pênalti. Foi entre Alemanha e França pelas semifinais, depois de 1-1 nos 90 minutos e 3-3 ao final da prorrogação. A Alemanha ganhou por 5-4 na cobrança dos tiros livres. Na cobrança dos 5 tiros, houve empate de 4-4. Stilich perdeu para a Alemanha e Didier Six para a França. Na cobrança de um pênalti para cada seleção, Rubest fez o gol da Alemanha, mas Maxime Bossi perdeu a cobrança para a França. Ao todo, foram 26 jogos decididos desta forma até 2014. Hoje, quinta-feira, 28 de dezembro, faltam 168 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018. Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. Sônia Nishiyama Sucupira trabalha, acessando a nossa página também. Um abraço. Eu estou circulando aqui, acessando o meu Twitter. Estou observando aqui agora Dória, lá na capital paulista, culpando o Tribunal de Contas pelo próprio fracasso da sua administração. Olha aí, uma matéria do Brasil 247. Uma outra matéria postada, Estaleiro diz que subornou o Petrobras do governo FHC. E uma matéria bem interessante, quer dizer, na verdade, um banner mostrando quanto tempo levou para ser julgado em segunda instância, o caso Maluf. Sabe quanto tempo, Tonelli? 50 anos demorou da denúncia de primeira instância ser julgado em segunda instância, né? Então demorou 50 anos para o Maluf ser julgado em segunda instância. O Azeredo, que foi governador pelo PSDB lá de Minas, demorou 12 anos para ser julgado em segunda instância. Sabe quanto tempo o processo do Lula já chegou na segunda instância? Em 6 meses. Isso é normal, não é normal? O que está certo, o que está errado? Mas os dados e os números mostram uma diferença absurda. Um está indo literalmente a jato e o outro está indo a passos de tartaruga. O que é isso daqui? Complicado, hein? Sérgio Cabral mandou agredir garotinho na cadeia, diz bilhete divulgado hoje. O que é isso? Está aí no Twitter também. Tem até fotos aí de algumas manchas roxas no joelho e nos pés aí. Será que é verdadeiro isso? Pois é. São coisas que estão aí no Twitter também, né? Para José Eduardo Cardoso, denúncia de compra de votos para impeachment foi minimizada ao máximo pela mídia. Teve de voos aquele dia do impeachment, viu? O pessoal ia buscar lá no Acre, ia buscar lá no Pará os deputados para votar e dizem que algumas malas andaram circulando naquele famoso dia. São 13 horas e 52 minutos, algumas manchetes do site UOL e também as manchetes do jornal O Estado de São Paulo, enquanto a gente prepara as últimas informações para vocês aí. Ministro deixa cargo, disse que disputará a reeleição. Quem deixou o governo Temer foi o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Disse que cumpriu a sua missão, ele quer ser candidato, é isso que ele alega, a deputado federal. Na verdade, ele ficou bastante contrariado com aquela portaria que definiu o trabalho escravo no Brasil, que teve uma péssima repercussão internacional. Governadores do Nordeste repudiam fala de Marum. O ministro condicionou recursos para os governadores de todos os estados, desde que apoiasse a reforma da Previdência. Pegou mal. Isso que eu acho gozado. O Marum chegou e falou, quem não apoiar a reforma da Previdência não ganha recursos da Caixa Econômica Federal. Foi isso que ele falou. Isso é uma chantagem, ou não é chantagem? Ou é achaque, né? E gozado que o Deltan Dallagnol, o promotor lá de Curitiba, fez todo aquele PowerPoint que deu tanta repercussão com relação ao Lula, dizendo que o Lula estava comprando apoio para ter votações favoráveis. Ué, e por que ele não fala nada agora com relação ao Marum, né? Marum falou em entrevista que está fazendo isso, né? Pois é. Suelen Stephanie, um abraço, acessou também a nossa página. E a febre amarela, hein, que tem preocupado muita gente. Foram interditados mais 10 parques na capital, após a confirmação da morte de primatas por febre amarela em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A Prefeitura da capital anunciou ontem o fechamento de mais 10 parques na cidade, que já tem 16 áreas interditadas. A vacinação será ampliada para distritos das regiões Sul e Oeste. Das 9 áreas, 4 são de parques lineares que não têm delimitação física. Por isso, a Prefeitura recomenda a não visitação dos locais. Maduro fecha 69 veículos de mídia. A matéria do Estadão aí. Barroso, ministro supremo, concede de liberdade condicional a Pisolato. Ação da JBS sobe e atinge nível pré-delação. São algumas das manchetes que nós temos aí para vocês, Jornal do Estado de São Paulo. No site UOL, o ministro da Justiça diz que não há nenhuma chance de recuo no indulto
natalino. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República, através da procuradora Raquel Dodge, diz que indulto remonta a absolutismo e pode favorecer amigos do rei. E o Júlio Goya mandando um recadinho para a gente, dizendo que é tanta corrupção que já não temos mais em quem confiar. É a opinião aí do Júlio Goya, tá certo. PT vê risco de encolher no Senado na eleição de 2018. Zelotes, Operação Zelotes, travou sem apoio da Procuradoria-Geral da República, diz procurador. União, estados e municípios têm rombo de 909 milhões em novembro, são dados do Banco Central. Alckmin faz no PSTB o papel de mais um testa de ferro de Aécio. Está dizendo aí, é a opinião do Jânio de Freitas, importante jornalista e independente jornalista do site UOL e da Folha de São Paulo. Um abraço aí para Terezinha Moraes também. Pagar hora extra pode ficar mais caro para empresas. Mudança sinalizada pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Com salários atrasados, policiais e bombeiros mantêm greve no Rio Grande do Norte. Força Nacional foi chamada aí para ajudar aquele estado. Tribunal de Contas da União veta a reabertura do aeroporto da Pampulha em Belo Horizonte. Após 25 anos, a questão aí da morte da Daniela Pérez. Após 25 anos, Glória Pérez lembra como a morte da filha mudou lei. Crime que chocou o país já faz 25 anos. Hein? Que coisa, como passa o tempo. E o UOL traz também alguns fatos, 19 atos de heroísmo que aconteceram no ano de 2017. Inclusive o caso da moça, da senhora aí que morreu afogada salvando crianças. São as manchetes do jornal da internet, do site da internet, UOL. Ônibus são incendiados em Belo Horizonte, na região metropolitana da capital mineira. Dória, Tribunal de Contas exagera e prejudica São Paulo. Dória agora está achando culpado no Tribunal de Contas. O prefeito disse que o órgão retardou ações do seu primeiro ano de mandato. Não tem muito o que mostrar. Está botando culpa no Tribunal de Contas. Precisa ficar mais em São Paulo, né? E viajar menos. Apostou na Mega Sena da virada? Veja as dezenas mais sorteadas em 2017. Uma dica aí para você fazer o seu jogo. MEC reajusta piso dos professores para 2.455. Implementação do novo valor, no entanto, depende de cada estado e de cada município. Estados Unidos tem maior diferença salarial entre empregado e chefe no mundo. Fizeram uma comparação entre vários países. Lá a diferença é enorme. Narcotraficante é extraditado do Paraguai para o Brasil. É o que está dizendo também o site UOL. São as principais notícias que nós temos para você. Está dizendo que Ubatuba, o pessoal que está lá na praia em Ubatuba, está dizendo que sem larvicida, Ubatuba sofre com aumento de borrachudos. É picada aí para todo lado. São 13h58. Nós vamos encerrar com as últimas informações no nosso 60 Minutos. Amanhã é sexta-feira e a gente estará de volta aí apresentando mais uma edição do nosso jornal aqui da Cidadania, 60 Minutos. Eu tenho 3 notícias de saúde, uma delas falando de alergia e viagens de avião, a questão do ensino à distância, com muita reclamação das entidades na área de saúde, e também mulheres grávidas que estão presas, que na hora do parto são algemadas. É uma matéria que nós vamos mostrar em seguida. A história hoje, falando de Virgínia Quaresma, escritora portuguesa feminista, nascida em 1882, uma pioneira. E também nós vamos falar um pouquinho de AIDS no final, no Viva Maria, trazendo aí os números de 2017. Um abraço a todos, amanhã tem mais. O pessoal do Face, um abraço também. Boa tarde a todos, até mais. Você está ouvindo 60 Minutos. Amanhã a gente volta. A programação continua no 104.9, também no www.radiocidadania.com.br e nos aplicativos para celular. Até amanhã.